O mundo está sempre em transformação. Quem já não teve a impressão de que o tempo e a história estão mais acelerados, mais intensos? Para quem vive hoje, pode parecer estranho, mas a humanidade já passou por mudanças ainda mais radicais do que essas. A Primavera dos Povos. Europa, 1848. Como numa onda, movimentos revolucionários tomaram uma área que corresponderia hoje a 11 países. Nunca uma revolução se espalhou tão rápida e amplamente. Várias razões estão na origem desses movimentos que questionaram a ordem da sociedade europeia no século XIX. Pouco tempo antes das revoluções, aconteceu uma quebra nas safras de batata e trigo que eram a base da alimentação popular. O custo de vida disparou e a população deixou de consumir produtos manufaturados. A crise começou no campo e chegou às fábricas. Além da crise econômica e do empobrecimento da população, outras razões alimentaram a Primavera dos Povos. Desde a Revolução Francesa, em 1789, a Europa já vivia dias agitados. Por volta de 1820, as monarquias dominavam boa parte do território europeu. Na França, o rei Carlos X indenizou os nobres que sofreram prejuízos na Revolução Francesa. A burguesia detinha os meios de produção da indústria nascente e dominava o comércio, mas estava longe de exercer o poder político. Em 1830, o rei Carlos X dissolve a Câmara e suspende a liberdade de imprensa. Essa concentração de poder provocou revoltas. Liderados pela burguesia, os franceses enfrentam a monarquia de Carlos X durante 3 dias de lutas intensas. Os 3 dias gloriosos, como ficaram conhecidos. E venceram. A vitória de 1830 sobre o absolutismo foi imortalizada por uma pintura de Eugène Delacroix. Mesmo sendo um pintor reconhecido na época e membro da aristocracia, Delacroix assistiu aos combates de perto. Sua pintura retrata a liberdade como uma figura feminina que emerge vitoriosa das barricadas parisienses. Em uma carta para o irmão, o artista revela o significado deste trabalho. Se não pude lutar pela pátria, pelo menos posso pintar por ela. A queda do rei Carlos X não significou o fim da monarquia na França, mas limitou o poder político do novo rei. Luís Felipe, que ficou conhecido como rei burguês, foi obrigado a seguir a Constituição. Mas a tensão entre a monarquia e a burguesia nunca deixou de existir. Finalmente, em 1848, 18 anos depois da ascensão do rei burguês, a burguesia volta a agitar o cenário político. Queria instaurar um novo regime na França. E não estava sozinha. Trabalhadores e camponeses também se rebelaram. Impulsionado pelas ideias liberais e nacionalistas, pela fome e ainda pelo nascente movimento socialista, diversos segmentos da sociedade se uniram na luta pela República. A França era o centro detonador das revoluções europeias. Lá, a República foi proclamada em 24 de fevereiro. Em 2 de março, foi a vez do sudoeste alemão. No dia 6 de março, a região da Bavária. No dia 13, o movimento revolucionário foi vitorioso na Hungria. Em 18 de março, na Itália. E assim se seguiu até a Revolução triunfar em todo o centro do continente europeu. Na França, a Primavera dos Povos derrubou mais um rei. Os trabalhadores chegaram a participar do governo provisório durante a República. Mas os burgueses optaram por fortalecer a política liberal e buscaram entendimento com a nobreza e os latifundiários. Depois de lutar ao lado da classe operária, a burguesia se tornou o principal inimigo dos trabalhadores. Em 2 anos e meio, a monarquia estava de volta ao poder, desta vez com o apoio da burguesia francesa. A Primavera dos Povos não durou mais que poucos meses fora da França. Todos os antigos governantes foram reconduzidos ao poder. Mas por que revoluções, que se espalharam por uma área tão grande, foram rapidamente derrotadas? Mesmo derrotadas,
as revoluções de 1848 trouxeram consequências que influenciariam profundamente o futuro da sociedade. Em 2011, aconteceram vários movimentos revolucionários nos países árabes. Juntos, ganharam o nome de Primavera Árabe, uma referência à primavera dos povos. Eric Hobsbawm foi um dos historiadores mais respeitados do mundo. Para ele, a essência de 1848 ainda está viva na luta contra os governos ditatoriais. Foi uma grande alegria redescobrir que é possível que as pessoas saiam às ruas para se manifestar.